Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. O que devemos fazer para conquistar a vida eterna? Que pecados podem nos levar para a perdição eterna? O que a Bíblia fala sobre os pecados que nos afastam de Deus? Vamos juntos tentar responder ou comentar sobre essas questões. Mas antes, como tenho dito nos últimos vídeos, esse canal tem como principal objetivo propagar o Evangelho de Cristo Jesus. E o Evangelho deve ser pregado de toda e qualquer forma. Mas aqui, neste espaço virtual, o YouTube tem suas próprias regras. E o que isso significa? Se o YouTube não percebeu o movimento do canal, ele não divulga, ele não dá visibilidade ao vídeo. Por isso, sempre vou precisar da sua ajuda. É apenas alguns pequenos passos para que essa mensagem possa alcançar muitas vidas. E como isso pode ser feito? É só você se inscrever no canal, deixar seu like ou dislike e fazer seus comentários. Pode ter certeza, isso já é suficiente para nós levarmos o Evangelho ainda mais longe. Se existe algo que todos, cristãos e não cristãos, é saber que Deus é amor. O amor de Deus pela humanidade vai muito além da nossa compreensão. E por esse amor, Ele ofereceu seu próprio Filho, Jesus Cristo, como sacrifício para nos salvar. Cristo Jesus morreu para nos dar a oportunidade de ganhar a vida eterna. Leia comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Com a morte e ressurreição de Cristo, teve início o tempo da graça. Mas atenção, Deus é amor, é misericordioso, mas não devemos esquecer, Deus também é justiça. E como está escrito em Hebreus 12:29, o nosso Deus é fogo consumidor. E aqui vale lembrar que Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2. Leia comigo. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. A morte e a ressurreição de Cristo inaugura o tempo da graça. Nos revela o caminho da salvação através dele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o caminho para a vida eterna. Ninguém verá o reino de Deus se não for através de Cristo Jesus. Mas alguém pode dizer: se Cristo morreu pelos meus pecados, então posso fazer o que eu quiser. Não, não é bem assim. A Bíblia nos diz que o pecado tem o seu preço. Leia comigo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, devemos morrer simbolicamente para este mundo. O crente, ou a pessoa que se converteu, deve agora negar os desejos da carne, os desejos do corpo. Leia comigo. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitem que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às paixões. E como eu falei antes, Deus é amor, mas também é justiça. Ele ama os seus escolhidos, mas Ele quer que cada um busque a santificação. O que isso significa? A salvação da nossa alma, a nossa entrada no reino de Deus, necessita da perseverança, da fé e do amor a Deus e ao próximo. Mas aí alguém pode perguntar: então quem não verá o reino de Deus? Quem não receberá a vida eterna? Olha só, vou te dizer uma coisa. Na Bíblia não encontramos meias palavras.
palavras. Se Deus nos mostra como devemos andar em santificação, o nosso Senhor também é justo quando aponta os pecados que levam o homem para a perdição eterna. Para exemplificar o que acabo de dizer, leia comigo esses versículos. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza. Devo repetir: Deus é amor. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus para sofrer e morrer por nós. Mas Cristo ressuscitou. Com isso, revelou que Ele é a vida eterna e que, seguindo os seus ensinamentos e obedecendo o que Deus quer de nós, conheceremos o reino de Deus. Por outro lado, o salário do pecado é a morte. Como está escrito na palavra: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sem fé e amor é impossível agradar a Deus. Não adianta dizer que ama a Deus e viver uma vida de pecado. Aceitar Jesus como Salvador é deixar de ser escravo dos desejos do corpo. Depois que você aceita Jesus como teu único Senhor, passamos a ser servos de Deus. Deixamos de ser escravos da carne, escravos do pecado. A vinda de Cristo está próxima. E olha só, já no final do livro do Apocalipse, é o próprio Senhor Jesus quem nos diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Agora eu chamo sua atenção. O diabo está ao nosso redor rugindo como leão, como está escrito na palavra: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às paixões. Tudo que não agrada a Deus surge diante de nós como um grande banquete. Tudo parece prazeroso, mas no fim, tudo isso nos levará para a perdição eterna. Por isso, você que ainda não se converteu, você que vive uma vida em que nada faz sentido, você que está na solidão, na tristeza e na depressão, venha para o Evangelho de Cristo. Aceite Jesus como Senhor da sua vida. Eu fiz isso. Eu era ateu e negava a fé, mas conheci o amor de Deus em minha vida. A sua vida também pode ser transformada. Basta você crer
e aceitar. Agora queria deixar uma palavra para você que já anda no Evangelho de Cristo. É o momento de orar e vigiar. Sejamos fortes e firmes diante das tribulações da vida. Devemos perseverar na fé, no amor a Deus e ao próximo. Devemos viver em vigilância constante para não cair nas armadilhas, nas ciladas do diabo. Como está escrito na palavra, disse Jesus: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. E que possamos ser fiéis na pregação do Evangelho. E é justamente buscando levar o Evangelho a toda criatura que sempre peço a sua participação e ajuda. Uma ajuda para fazer deste canal um instrumento nas mãos de Deus. Mas você lembra o que eu disse no início? O YouTube tem seus critérios para que o canal seja visualizado. E você pode ajudar nesse sentido. Ajudar para que essa mensagem do Evangelho consiga alcançar milhares de pessoas. Em outras palavras, para que essa mensagem possa alcançar muito mais pessoas, é necessário que a plataforma do YouTube perceba o movimento do canal. Para isso, é importante você se inscrever no canal Quase Tudo. Então faz isso agora, se inscreve. E se você gostou deste conteúdo, compartilhe em suas redes sociais. Outra coisa muito importante, não se esquece de deixar o seu like. E claro, se você não gostou, pode deixar o dislike. Isso porque o like e o dislike movimentam o canal. E é exatamente esse movimento que vai levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. Conto com seu apoio, ok? Beijão e até o próximo vídeo.